dizendo: precisais circuncidar-vos e guardais a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Em Atos 15, 24. Outra pergunta: depois de oferecerem, de conferenciarem sobre esse assunto, o que decisão eles chegaram aos apóstolos? Então vamos ver aqui, meus irmãos. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vós se afastem das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada e da fornicação, das quais coisas fazem bem, se vos guardais bem vos vá. Atos capítulo 15. Versículo 28 e 29. Então, aqui, o próprio Tiago estava falando, meus irmãos, que as pessoas, quando elas aceitam, elas têm que se afastar dessas coisas de imediato, porque é o mínimo que ele estava falando. Não era aquilo ali, não era tudo. Vamos dar mais prosseguimento. 13ª pergunta. Que acusação foi feita contra o Estevão, quanto à sua atitude para com a lei cerimonial? E a palavra diz assim, ó: e apresentaram falsas testemunhas que diziam a este homem: ele não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Atos 6, 13, 14. Mas Moisés nunca deu costume nenhum, meus irmãos. Nós sabemos que na palavra de Deus, quando Moisés foi subir ao monte, Moisés foi um instrumento usado pelo Senhor, pois foi o Senhor que escreveu aqueles mandamentos e todos os estatutos de juízo. E Moisés, a palavra diz que Moisés foi um vaso usado por Deus. Amém? Continuando. Que acusação semelhante foi feita contra o apóstolo Paulo? Nós podemos ver mais essa passagem. Este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 13. 15ª pergunta. Que declaração fez Paulo a respeito da sua fé e maneira de servir a Deus? Aqui está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 14. Isto, porém, te confesso que, segundo aquele caminho a que chamam heresia, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em todas as coisas que estão escritas por toda a lei e nos profetas. Então, aqui o próprio Paulo, meus irmãos, como muitos homens usam, que Paulo seria contra a palavra de Deus, ele mesmo está dizendo que ele nunca foi contra. Amém, meus irmãos? Então, a acusação feita contra Estevão e Paulo não se baseava em qualquer violação da lei moral de Deus, mas nos ensinos deles quanto à lei cerimonial. E a confissão de Paulo de que ele era culpado do que eles chamavam heresia significava simplesmente que ele deles divergiam. Quanto à obrigação de ainda observar os preceitos da lei que lhe era imposta até o tempo da correção, o simples fato de que tais acusações foram feitas contra esses expoentes, ensinadores do Evangelho, mostra que, ao seu modo de ver, a lei cerimonial foram abolida com a morte de Jesus Cristo, e que, tal como a entrega da lei moral no Monte Sinai, e desígnio dela era conduzir os homens a Cristo. Então, 16ª pergunta. Qual é uma das funções da lei moral? Podemos examinar na palavra de Deus que está escrito assim: de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. 17ª pergunta. Como é em outra parte apresentado este mesmo ensino? Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que crêem. Amém, meus irmãos? Então, do Novo Testamento, o que eu vou dizer? Porque o Messias é o alvo da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. O que eu posso dizer aqui, irmãos? Jesus, ele nos ensina assim. O próprio Paulo diz que Cristo é o fim da lei, mas não o fim dos mandamentos de Deus.
Paulo está explicando que toda a finalidade do sistema sacrificial, os mandamentos, o estatuto de Deus, nos conduz a Cristo. Então, quando essa graça nos alcança, todo o indivíduo, ele vai viver como um salvo. E salvo guarda os mandamentos de Deus por amor. É impossível uma pessoa dizer que serve a Deus e aceita os mandamentos de Deus e rejeita Cristo. Se nós olharmos para os judeus, eles estão até hoje estão esperando o Machia, estão esperando o Messias. E eles se agarraram na lei como se for uma forma de salvação. E a lei nunca foi suficiente para nos salvar, porque a palavra diz que ela estava enferma. A palavra diz que por um homem entrou a morte. Entrou o pecado através de Adão. E Cristo trouxe a vida para nós. Amém, meus irmãos? Vou dar continuação então. Então, em que declaração é feito o idêntico uso do termo fim? Então, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. 1 Pedro 1:9. Irmãos, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida. É isso que a palavra nos ensina, meus irmãos. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Livro de Tiago, capítulo 5, versículo 11, meus irmãos. Amém? Então, na lei cerimonial, meus irmãos, havia a sombra das coisas futuras, tipo da obra propiciatória de Cristo, nosso grande sumo sacerdote. A lei moral confere o conhecimento do pecado, põe o pecador sobre condenação e força esse pecador ir a Cristo para a obtenção de perdão e purificação. A lei cerimonial ela foi abolida pela obra de Cristo, mas a lei moral foi estabelecida tanto por sua vinda como por sua morte. Que testemunho deu Jesus no tocante à sua relação para com a lei e os profetas? Podemos perceber que no livro de Mateus 5, no capítulo 5, versículo 17, Jesus diz bem assim: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim revogar, mas eu vim para cumprir. Cristo guardou, meus irmãos, a lei. Se ele tivesse alguma vez quebrado, ele teria que morrer por si mesmo, mas porque era cordeiro imaculado e incontaminado. Sua morte propiciatória é eficaz para vós e para mim. Não tinha pecado próprio pelo qual expiar, de maneira que Deus lhe aceitou o sacrifício. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Somos justos aos olhos de Deus porque a justiça divina, que é pela fé em Jesus Cristo, é para todos e por todos os que crê. Amém, meus irmãos? Que nós possamos levar em conta essa reflexão que eu trouxe a vocês hoje. E peço que vocês me ajudem aí na divulgação dessa palavra que é para todos nós. Em nome de Jesus, fique com Deus.